Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula, então. Falaremos sobre relações de Girardi. Relações de Girardi nada mais são do que as relações entre as raízes e a sua forma fatorada, tá? Então, quando estudamos as raízes e a sua forma fatorada, como aqui, por exemplo, nós obtemos várias relações. Essas relações são chamadas relações de Girardi. Então vamos a elas. Primeiro, nós vimos numa aula lá, segundo grau, forma fatorada, nós fatoramos lá a forma reduzida da função do segundo grau pela soma e produto, e aí nós chegamos nessa forma fatorada aqui. A forma fatorada do terceiro grau é análoga à do quarto grau também, assim por diante. Nós vimos em aula anterior de que um polinômio de segundo grau terá duas raízes. Então, a forma fatorada vai ser o a aqui, sempre o a aqui, vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, aqui são as duas raízes, segundo grau. Do terceiro grau, então aqui estão as três raízes. Do quarto grau, 4 raízes. Do quinto grau, serão 5 raízes. E assim por diante, tá? Então veja aí nos vídeos anteriores, equação do segundo grau, forma fatorada. E equação do terceiro grau, forma fatorada, tá bom? Bom, desenvolvendo as multiplicações, nós temos, lembrando que no vídeo de equação do segundo grau, está mostrado lá como foi desenvolvida esse produto aqui, ó, tá? Essa forma fatorada, que ficou assim, ó. x² menos R1 mais R2 de x mais R1 vezes R2. Se você não lembra como chegamos aqui, dá uma passadinha lá no vídeo, equação do segundo grau, forma fatorada, tá bom? E aí nós vemos aqui, ó, que nós chegamos a esta fórmula aqui, ó, x² menos a soma de x mais p, tá? Que aqui a soma R1 mais o R2, como chegamos aqui, ó, B dividido por A. Então essa soma, essa primeira soma aqui, é o coeficiente B, que é o seguinte aqui, ó, depois do A, dividido por A, só que negativo, ó, B dividido por A, menos B sobre A. E o produto R1 vezes R2 ficou positivo, C sobre A positivo. Então, S aqui é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Então, o soma e produto, que foi visto lá no fundamental, é uma técnica de resolução da equação de segundo grau, sem precisar usar Bhaskara, por exemplo. E, na realidade, se chega a essa fórmula usando Bhaskara, né? Então, por isso que não precisa. Na realidade, é uma relação de Girardi. Agora tem outro nome, mas é a mesma ideia, tá? Então, aqui, continuando para polinômio de grau 3. Continuando aqui. A equação do terceiro grau, da forma reduzida, tem essa cara aqui, ax ao cubo mais bx² mais cx mais d igual a zero. Veja que agora o termo independente é o d. Tá vendo? Colocando em ordem os expoentes em ordem decrescente, ó, tá? O d ficou o termo independente aqui, ó. Então a soma 1 vai ficar da seguinte forma que nós vimos no vídeo anterior. R1 mais R2 mais o R3. Tá aí. Menos B sobre A. Então o que diz a relação de Girardi, tá? Que é análoga à que nós vimos no segundo grau. Este B aqui dividido por A sempre começa com negativo aqui, ó, sempre, tá? O próximo, o S2, fizemos o quê? O produto das raízes tomadas duas a duas. Então ficou R1 vezes R2 mais, agora R1 vezes R3. Mais R2 vezes R3.
igual a C sobre A. Tá vendo esse C aqui, ó, que é o próximo coeficiente? Tudo dividido por A. Ó. C sobre A e positivo. O produto, que na realidade seria o S3, então ó, S1, S2 e S3, como é o produto das raízes tomadas 3 a 3, então fica um bloquinho só, uma combinação só do produto, então por isso que é chamado de produto simplesmente. Tá? Que vai ficar R1 vezes R2 vezes o R3 igual a menos D sobre A. Então, aqui é negativo. Observe já um padrão. Ó. Sempre começa com negativo, próximo positivo. Negativo, o próximo aqui seria positivo. Então, sempre intercala o sinal. O S1 é a soma das raízes tomadas uma a uma. Então, é a soma simples. O S2 é o produto das raízes tomadas 2 a 2. O S3 seria o produto das raízes tomadas 3 a 3. Então, como só tem 3 raízes, fica um bloco só aqui. Tá? Então, nós chegamos a essa fórmula aqui. Então, ó, x ao cubo menos S1, x quadrado mais S2x, menos o produto igual a 0. E para o polinômio de grau 4, tá? Veja aqui, ó. Ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx quadrado, mais dx, mais e igual a 0, tá? Então, S1, o que é o S1 aí? A soma é o produto das raízes tomadas uma a uma. Então, é a soma simples. R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aqui é sempre negativo, começa com negativo, então vai menos B sobre A. Tá vendo que esse A sempre vai ficar lá no divisor, no denominador, e começa, ó. Esse coeficiente sempre começa negativo, menos B sobre A. Aí aqui vem para positivo, C sobre A. Aí negativo, menos D sobre A. Positivo, E sobre A. Tá? O S2, o que é? É o produto das raízes tomadas 2 a 2. Então nós teremos o seguinte aqui, ó. R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R4. Veja que R1 já multiplicou por todas as outras três. Agora, o R2. R2 vezes R1 já tem, tá vendo? Então vai ficar R2 vezes R3 mais R2 vezes R4. O R3 agora, R3 vezes R1 já tem, R3 vezes R2 já tem, então fica R3 vezes R4. Isso é igual a, estamos agora aqui, ó, C sobre A. E o S3 vai ficar como o produto das raízes tomadas 3 a 3. Então vai ficar R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, mais R1 vezes R3 vezes R4, aqui é a combinação, tá? De todas as quatro raízes. E faltou agora R2 vezes R3 vezes R4. Próximo aqui é D, eu vejo que intercala o sinal, ó, menos, negativo, positivo, negativo, então menos D sobre A. E o produto, que na realidade seria o produto das raízes tomadas 4 a 4, como só tem 4, então vai ficar um bloco só, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4, que é igual, como aqui é negativo, ó, o próximo é positivo, E sobre A. Então tá aí, nós temos a seguinte fórmula aqui para relacionarmos, ó. O S1 é a soma das raízes, negativo, tá vendo? Aqui intercala o sinal, ó. Então, ó, as raízes,
a soma das raízes tomadas uma a uma. Uma a uma. O sinal negativo. 2 a 2. O sinal positivo. 3 a 3. O sinal negativo. 4 a 4. O sinal positivo. Então vejam que quando é ímpar aqui, ó, menos 1, o 1 a 1, 3 a 3, o próximo aqui 5 a 5, 7 a 7, vai ser negativo. E as raízes tomadas de forma par, 2 a 2, positivo, 4 a 4, positivo, 6 a 6, positivo. Então essa é a relação de Girardi, que mostra esta relação entre os coeficientes e as raízes para um polinômio de qualquer grau. É lógico, gente, vocês perceberam que aqui isso aqui é até desumano, né? Fazer esses cálculos aqui. Dá muito trabalho, tá? Então, na maioria dos casos, vai cair uma equação do terceiro grau. E se por um acaso cair do quarto grau, vai ser dada uma outra informação lá no enunciado, tá? Que os ajude a determinar aí, de forma mais fácil, mais tranquila, essa relação de C sobre A aqui. Tá legal? Então, está aí. Até a próxima aula. Não esqueçam de assistir as outras 2 aulas de relações aí. Equação do terceiro grau, como achar pelo menos uma das raízes, que foi a aula anterior. Equação do terceiro grau, forma fatorada. Temos também a equação do segundo grau, forma fatorada. E se você tiver alguma dúvida sobre soma e produto, então assista também equação de segundo grau, soma e produto das raízes. Tá legal? Forte abraço virtual!